Isso não acontece, isso não é a realidade no Brasil. E nós vamos sediar 2 grandes eventos. Esperamos que o que eles nos tragam de benefícios de turismo, benefícios econômicos, e também o pré-sal realmente nos traga mais estudantes tendo esporte no seu cotidiano. É isso que a gente espera definitivamente e urgentemente no Brasil. We have here 2 questions from the audience. Do you have any specific example on how social media has helped communities in the world? Well, yes. I mean, I have seen communities in which the youth there had been reporting on the conditions in the community. And again, as I said before, and because the reporting is transparent, then it puts great pressure on local governments and even national governments to fix those problems. Here in Rio, I know of cases in which an unsafe bridge had been found and reported on, and almost immediately the local government fixed the bridge. In other areas in a different favela, there was a case in which the trash had accumulated so much on a hillside that there was a threat of a landslide. And when youth then used social media to report on that, then they cleaned up the hillside. I could go on, but I want to emphasize that I think that even though at UNICEF we are using social media in a lot of different ways, through rapid SMS texting, to look at patterns of vaccination coverage, to look at nutrition patterns, et cetera, and through things like U-Report, we are going to be able to identify much better those disadvantaged areas that most need the help, so that we can both ourselves and encourage governments to address these hardest to reach areas. I have no doubt that in 3 years or 4 years or 5 years, we will look back on today and say, how could we have been so backwards? Because I know that this is going to keep developing and developing. I think it is going to revolutionize how we do business, and all to the good. And I'm looking forward to seeing in a few years what the new developments are that we will continue to keep incorporating into our work. And the final question here, we're almost running out of time, is if you believe that social media are able to help the world economy, and how they could do that. Well, I think it would be the same point again. I think it is not just important, but vital that when governments are making decisions about the future of their economies, that they do it not just with graphs and charts and through diplomatic negotiations, but with a view towards what is really going on among people and how they can address those problems of the people in their countries. And the more that local citizens can be communicating what their problems are, including economic problems, the more then that governments will be making decisions based not on theories, but on reality. Because in the end, the reality in these countries is the lives of their citizens. Daniela, a gente está correndo aqui no finalzinho, em menos de 2 minutos. Você gostaria de deixar alguma mensagem? Estou aqui como representante dos jovens, dos adolescentes e crianças, com uma responsabilidade muito grande. Então, eu escrevi coisas bem diretas. A infância não espera, a natureza não aguenta mais nossas intervenções violentas. Já mudamos o mundo e é necessário outro tipo de comportamento. O modelo econômico predominante no capitalismo, de acúmulo de riqueza, não funciona. Sabemos como resolver os problemas, mas, para isso, todos os cidadãos e todos os países precisam exigir uma nova ordem mundial. Aí eu falo que a gente precisa não só de tecnologias limpas, mas de ideologias limpas. Né? A gente precisa... E as redes sociais são fundamentais, porque os governos, gente, não têm condição de mudar com tanta rapidez, eles estão muito reféns, são estruturas complexas. As grandes corporações também estão
mandando no mundo, são importantíssimas e têm mais força do que no Rio 92, então cria uma dificuldade maior para as mudanças acontecerem rapidamente. Então, a gente está aqui no Rio+20, todos loucos para vermos esse rascunho zero com atitudes bem mais urgentes para serem tomadas. Não importa se o mundo está mais rico ou mais pobre, porque o mundo já esteve mais rico e mais pobre e as coisas nem sempre mudam para o lado que precisa. Então, a crise não é uma desculpa para não se fazer uma mudança radical e se começar uma economia sustentável, um novo modelo sustentável. Então, eu escrevi que a gente precisa, no Brasil, de escolas que realmente ensinem, para que a gente possa ter pessoas capazes de lutar por si mesmas. Isso é fundamental. Né? E que a gente vai viver nas grandes cidades. Então, a gente também está construindo muito no Brasil. É um momento para a população exigir que essas construções pensem na economia de energia, né? Não somente fazer prédios lindos, mas prédios que economizem energia. A gente está tendo essa oportunidade de crescimento no Brasil. Né? E eu queria deixar aqui uma mensagem, porque eu acho que os jovens esperam de nós coragem. E um senhor que toma conta da floresta na Amazônia, eu estava lá no meu instituto, fiz essa pergunta a ele. O que é que você diria para os líderes mundiais, para todo mundo que produz lixo, inclusive o lixo brasileiro não é reciclado, é um absurdo. Né? Isso não pode continuar acontecendo. Perdemos milhões e sujamos muito o planeta. Né? O que é que você diz para os líderes mundiais? Um senhorzinho que toma conta da floresta voluntariamente. Aí ele disse, que responsabilidade. Ele disse, diga a eles, então, que eles não são melhores que Deus. Né? Só que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens acham que nós temos muita coragem. E nós somos os seus super-heróis. Eles têm tanta coragem, tanta vitalidade, acreditam, têm tanta fé na gente. A gente não tem o direito de não preparar o futuro para eles. A gente não tem o direito de adiar o cuidado com a natureza imediatamente. A gente não tem o direito de deixar as nossas florestas sendo desmatadas dessa maneira para se cultivar alimentos, sendo que tantos alimentos são desperdiçados, inclusive no Brasil. Então, assim, há muitas maneiras de cuidar da natureza e se desenvolver. Esse é o nosso desafio. E é um desafio para todos, não só para o Brasil. Porque estamos aqui e temos coragem, sim, porque somos mais jovens. Talvez tenhamos coragem de nos comprometer mais do que os países ricos. Mas os países são chamados ricos e ainda são mais ricos do que nós. Então, que eles se comprometam, porque os jovens precisam da coragem dos governantes e nós precisamos nos mobilizar para que os governantes sintam a pressão. E esse é o caminho, as redes sociais. As redes sociais são um caminho democrático e elas não podem ser controladas por nenhum governo. Assim, elas vão continuar a ser um instrumento de liberdade, como está acontecendo em vários lugares do mundo. Instrumento de democracia e de respeito, não só às crianças, mas às mulheres e a todos que necessitam de cuidado e que estão tendo seus direitos violados. Obrigada e viva o Brasil nesse momento e viva o mundo fazendo as transformações necessárias agora. A gente deve isso. Deve a vida para os nossos filhos e os nossos jovens. Obrigada. I want to thank Daniela for her great heart. I'm sorry that I didn't get a chance to hear her great voice. Sonhar mais sonho impossível. Thank you. Okay, and I'm back to my iTunes now. And thank you very much. So thank you very, very much to you too and to everybody that's here and listening and watching us all around the world. Lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar no inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não importa saber que isso é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã esse chão que eu beijei for meu leito e perdão.
Vou saber se valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Vamos acreditar no impossível, porque é possível. Um beijo.